Bolsonaro foi denunciado ao Tribunal Penal Internacional por genocídio e crimes contra a humanidade. E agora? Olá, seja bem-vindo ao vídeo dessa segunda-feira aqui no Nick Internacional. Meu nome é Bernardo Nicolau e serei o seu anfitrião. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a denúncia contra Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional, acusando ele de ter cometido tanto crime de genocídio quanto crimes contra a humanidade. Essa denúncia foi feita pela rede sindical brasileira Unisaúde, que representa trabalhadores de saúde do país e que tem vínculos com outras redes sindicais internacionais, como a Uniaméricas e a Uniglobal, que também representam trabalhadores de saúde. Se gostar desse vídeo, então, por favor, deixe o seu like aqui, isso faz o YouTube valorizar mais o vídeo e mostrar para mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal, para continuar se informando mais sobre os temas do mundo, um vídeo de cada vez. Se você não entende muito bem o que é o Tribunal Penal Internacional, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, que vai aparecer nesse card, que é um vídeo que eu gravei exatamente sobre essas cortes internacionais e como elas funcionam. Vai te explicar um pouco melhor o funcionamento do tribunal, em mais detalhes pelo menos. Aqui no vídeo eu só vou dar uma geral. Basicamente, o Tribunal Penal Internacional é a corte internacional que foi formada para julgar chefes de Estado e líderes nacionais por crimes que eles cometem no exercício das suas funções. Entre os crimes julgados pelo Tribunal Penal Internacional estão crimes de genocídio, crimes de guerra, crimes de agressão e crimes contra a humanidade. Jair Bolsonaro, no caso, foi acusado de crimes de genocídio e crimes contra a humanidade. Qual é o próximo passo para o Tribunal Penal Internacional? O próximo passo é decidir se o tribunal aceita ou não aceita a denúncia. Se eles aceitarem a denúncia, isso vira uma investigação, pode virar um julgamento, pode virar uma condenação. Essa condenação poderia, inclusive, dar em cadeia. Se eles não aceitarem, o processo morre na praia. O Tribunal Penal Internacional vai aceitar esse processo? Normalmente, eu diria, é provável que não, porque, claro, tudo é possível na política internacional. Mas nesse caso, eu vou dizer com bastante franqueza, não. Não é possível que o Tribunal Penal Internacional aceite esse processo. Por 3 motivos, e eu vou elaborar os 3 agora. O primeiro é o crime de genocídio. O pessoal alegou crime de genocídio contra Jair Bolsonaro, alegando que a postura negacionista dele quanto ao coronavírus aqui no Brasil teria levado à morte do povo brasileiro enquanto grupo. E, para embasar mais essa tese do crime de genocídio, eles usaram 2 manifestações do ministro Gilmar Mendes no STF, em que Gilmar Mendes fala que está acontecendo um genocídio e acusa as Forças Armadas de participarem desse genocídio. Esses 2 usos da palavra foram suficientes para o pessoal para embasar essa alegação. Em primeiro lugar, não é Gilmar Mendes que define o que é genocídio, nem no Brasil, nem no resto do mundo. Esse é um conceito internacional muito bem definido e que não é atingido aqui no Brasil. Por quê? Genocídio é o extermínio sistemático de membros de um grupo com a intenção de erradicar esse grupo. A intenção é tão importante quanto o ato para configurar um crime de genocídio. Pode ter toda uma discussão aqui no Brasil se a postura de Jair Bolsonaro teve impactos negativos ou positivos sobre a pandemia, se ele gerou mais ou menos mortes com suas declarações e postura, mas a real é, não teve intenção de exterminar o povo brasileiro, nem nenhum povo específico nessas manifestações, apesar de os resultados desses posicionamentos poderem ser discutidos. Em segundo lugar, nós temos a questão dos crimes contra a humanidade. Crimes contra a humanidade, no geral, são tortura, tráfico sexual, tráfico de pessoas, deslocamentos forçados, desaparecimentos forçados de populações. Então, pelo menos no Estatuto de Roma, que é o livrinho de regras que rege o Tribunal Penal Internacional, não há uma previsão expressa que englobaria a postura de um chefe de Estado no momento de uma pandemia global. E mesmo se nós considerarmos aí um lato sensu, um sentido mais aberto de crimes contra a humanidade, é muito difícil você responsabilizar um chefe de Estado por uma pandemia que é mundial. E isso porque, considerando esse cenário pandêmico que a gente tem aí, para você julgar uma pessoa por um crime que ela cometeu nesse cenário e colocar vidas na conta dessa pessoa, falando, olha, você foi responsável por isso, você tem que conseguir dividir entre todas as vidas perdidas na pandemia, quais vidas entram na conta da natureza, dos atos de Deus e de grandes fenômenos assim, e quais vidas entrariam diretamente sob a responsabilidade desse chefe de Estado, desse líder. E isso é muito difícil. Em terceiro lugar, o terceiro motivo pelo qual isso não vai ser aceito
pelo Tribunal Penal Internacional é: se você aceita uma denúncia contra um chefe de Estado por administrar mal a crise do coronavírus, você tem que aceitar todas as denúncias contra chefes de Estado por administrarem mal a crise do coronavírus. Nós temos aproximadamente 200 países no mundo, todos afetados pelo coronavírus. Se você for pegar dessa lista todos os chefes de Estado que administraram mal a crise do coronavírus, não vai sobrar ninguém. É basicamente isso, e o Tribunal Penal Internacional sabe disso. E é por isso que eles não vão aceitar essa denúncia. Esse foi o vídeo dessa segunda-feira aqui no Nick Internacional. Espero que vocês tenham gostado e conto com vocês para o vídeo da próxima sexta-feira aqui no canal.